E aí galera, como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem. Para quem não me conhece, eu sou o Arthur, eu tenho 20 anos e estou no terceiro período da faculdade de Medicina. E hoje eu vou trazer um vídeo bem diferente para vocês, que é contando um pouco como foi a minha trajetória até chegar na Medicina. Não é fácil ter chegado até aqui, mas eu estou vivendo tudo que eu sempre quis. E é um privilégio para mim estar fazendo esse curso, é uma coisa que eu sempre sonhei. Então eu vou contar um pouco para vocês como foi para mim chegar até aqui, como foi que eu decidi fazer Medicina e o que é que eu estou achando de tudo até agora. Então, uma coisa que sempre me perguntam no meu Instagram, inclusive ele vai estar aparecendo aqui embaixo: você sempre quis medicina? Então, desde pequeno eu sempre quis medicina, sempre quis ser médico, eu sempre admirei essa profissão, mas aconteceram coisas ao longo da minha vida que fortaleceram cada vez mais esse desejo de ser médico. Porém, teve um tempo da minha vida que eu mudei de ideia sobre a medicina, porque eu pensava assim, nossa, é um curso muito difícil de entrar, eu não sou o melhor aluno da turma, nunca fui o melhor assim, sempre teve pessoas que eram melhores do que eu na minha escola. Eu tinha assuntos que eu tinha muita dificuldade, eu falei assim, não, eu não quero fazer uma coisa tão difícil. Então eu pensei no direito, que não deixa de ser uma coisa difícil, mas por um momento da minha vida eu cogitei o direito, eu acho que eu passei um ano falando assim, não, eu vou fazer direito. Mas quando eu cheguei no meu terceiro ano do ensino médio, que eu decidi assim, não, eu vou fazer medicina. E é isso que eu quero mesmo. Outras coisas que influenciaram muito esse desejo de fazer medicina foi o fato do meu pai ter falecido quando eu tinha meus 9 anos, lá em 2010. E ele foi vítima de negligência médica, ele teve um infarto, foi mal atendido e infelizmente ele veio a óbito, faleceu. E foi algo que eu coloquei no meu coração, que foi, eu quero mudar a realidade da saúde no Brasil. Eu quero ser um médico bom, eu quero que o meu paciente chegue comigo, eu resolvo o problema dele, ele vai chegar infartando, eu vou fazer a conduta certa e ele vai sobreviver, ele vai ter uma vida digna, ele vai poder desfrutar do amor da família dele. E foi uma coisa que fortaleceu muito em mim. Outra coisa que fortaleceu muito esse desejo pela medicina em mim foi uma médica que me atendia toda vez quando era criança, a minha pediatra, que é a doutora Sônia Lobato. Ela influenciou muito esse desejo no meu coração de ser médico. Que ela era incrível, enfim, e até hoje eu ainda gosto muito da pediatria, acho que por conta dos bons atendimentos que eu tive com ela. Outra coisa que me fez ainda pensar em mudar de curso, não querer fazer medicina, é porque eu via que pouquíssima gente conseguia passar e eu achava muito difícil. Como eu não era um dos melhores alunos, eu tinha matérias que eu tirava nota baixa, mas eu nunca fiquei de recuperação, mesmo assim eu era muito esforçado. Eu achava que era uma coisa muito impossível, sabe? Mas não é impossível. Se você colocou esse desejo no seu coração, você tem força de vontade, você é esforçado, você vai conseguir. Se eu conseguir, vai por mim, você consegue. Então, fiz o terceiro ano, e no terceiro ano eu falei assim, eu quero medicina, mas eu não sabia o passo a passo para me chegar lá. Eu não tinha consolidado ainda coisas na minha cabeça sobre o que era eu estudar. Eu não tinha prazer de estudar, eu não sabia a forma certa de estudar. Então eu estudava muito fazendo resumo, eu costumava só assistir aula e quando eu chegava em casa eu não estudava tanto, não tinha tanta motivação para estudar. Então meu terceiro ano foi uma coisa assim totalmente desorganizada, os meus estudos. Eu estudava, mas não era uma coisa muito bem elaborada, não era um estudo planejado, não era um estudo efetivo. Por mais que eu estivesse aprendendo algumas coisas, eu não estava estudando da forma que eu deveria estudar para passar num curso de medicina. E eu entendi isso só depois, quando eu não passei, eu percebi, nossa, eu estava estudando errado, realmente. Então, foi todo um processo na minha vida para mim entender qual era a minha forma de aprender. Eu acho que é uma dica que eu, inclusive, dou para vocês que assistem meu vídeo, que assistem meu canal, que me acompanham e tá querendo passar no curso de medicina. Entendam, aprendam qual é a forma que você aprende melhor. Porque quando você entender isso, você vai alcançar todos os seus objetivos. Por exemplo, eu percebi que eu aprendo muito mais na prática das coisas. Até hoje na faculdade de medicina eu posso passar dias estudando, mas enquanto eu não chegar na prática e fazer tudo que eu estudei na teoria, aquilo ali não vai ser consolidado tão bem na minha mente quanto eu só estudar na teoria. Então no meu cursinho eu aprendi que eu aprendia mais na prática. Então comecei a fazer questões e fui, conforme meus 2 anos de cursinho até eu passar, eu fui aprendendo a minha forma certa de aprender. Então eu comecei a fazer cursinho aqui na minha cidade, eu moro no interior do Pará, fica mais ou menos 80 km de Belém. Fui dando o meu melhor, fazendo o que eu podia, usando o que eu tinha, tudo dentro da minha possibilidade, e fui me aperfeiçoando dia após dia. Só que eu percebi, teve um momento no meu cursinho, aqui no meu primeiro ano, que ele não estava satisfazendo minhas expectativas, porque tinha muito professor que não dava aula direito, ele vinha, não terminava de dar um conteúdo e a gente chegava próximo da prova e a gente não tinha terminado todos os conteúdos. Então eu falei assim, não, vou precisar mudar de cidade, e foi aí que eu decidi ir para Belém, que é a capital aqui do Pará, e eu fui estudar no cursinho em Belém.
graças a Deus eu tive esse privilégio, tive essa oportunidade de poder morar em outra cidade e fazer cursinho. No primeiro momento eu não tive como ir morar para lá, então eu ia e voltava todos os dias da minha cidade para lá. Eu acordava 4 horas da manhã, eu chegava lá, eram umas 7h30, 8 horas da manhã, eu ia pro cursinho, assistia a aula e depois tinha que voltar. Isso me prejudicou, porque quando eu chegava aqui eu não tinha mais tempo de estudar. Então acabava que eu só assistia a aula lá e não estudava, não tinha meu estudo próprio. E esse estudo próprio é a parte principal do seu estudo. Então eu fui prejudicado. Nesse ano eu fiquei muito cansado porque eu não dormia muito pouco, eu dormia muito tarde, acordava muito cedo, então minha saúde mental foi totalmente por água abaixo. Quando eu cheguei na prova eu estava muito desestabilizado por conta disso e acabou que eu não passei mais uma vez. E no meu segundo ano eu já tive condições de morar em Belém e fazer cursinho lá. Então eu comecei a fazer cursinho, gostei muito da minha escola, meus professores incríveis, eu tive um suporte psicológico muito grande lá. Tinha uma psicóloga no meu cursinho que me ajudava, eu sempre procurava ela e tentava conversar, abrir meu coração, falar para ela o que eu estava sentindo. Ela me ajudou muito na minha parte da ansiedade. Toda vez que eu ia fazer as provas eu ficava muito nervoso, isso me prejudicava. Então foi todo um processo. E quando eu cheguei nesse cursinho, eu aprendi a minha forma correta de estudar, que era resolvendo questões. Então todo dia eu saía do cursinho, chegava na minha casa e ia resolver questões. Eu lembro que eu resolvi muitas questões. Eu tinha um livro de 5.000 questões, eu terminei ele, aí eu ganhei mais de 5.000. Aí eu fiz ele todinho, resolvi todas as provas do Enem, resolvi todas as provas que eu ia prestar, inclusive da minha faculdade. Então eu percebi que dessa forma, eu estudando assim, eu era bem mais produtivo e eu comecei a melhorar minha pontuação nos simulados. No meu cursinho a gente tinha um simulado que era muito parecido com o Enem, com questões novas, e toda vez que terminava saía um ranking, que a gente via só a nossa colocação, não via das outras pessoas, mas a gente tinha acesso à nossa colocação. No primeiro desse cursinho, eu lembro que eu estava lá embaixo, não estava nem nos 100 primeiros. E conforme foi passando o tempo, eu fui estudando de uma maneira mais produtiva, eu fui subindo nessas colocações. No último simulado que eu fiz nesse cursinho, eu fiquei em primeiro lugar. E como eu fui subindo, os meus professores começaram a me dar mais atenção, me apoiar, perguntar se eu estava bem, se estava precisando de alguma coisa. E isso foi muito bom porque isso me motivava a ir para o cursinho, me motivava a estudar mais. E eu gostei muito disso, isso foi fundamental, eu acho, para me motivar, para fazer com que eu continuasse na minha trajetória, e eu sou muito grato a isso. E esse foi o ano que eu passei, eu aprendi a estudar, eu aprendi a me organizar da melhor maneira, e eu consegui passar no final do ano. E agora outra pergunta que as pessoas sempre me fazem: qual é a sua faculdade? Eu estudo numa faculdade particular aqui em Belém, que se chama CESUPA, Centro Universitário do Estado do Pará. Eu gosto muito da minha faculdade. A princípio, eu não queria fazer na faculdade particular, eu tinha muito preconceito. Primeiro que eu não queria fazer, e segundo que eu também não tinha condições de pagar uma faculdade de medicina particular. Então, o que aconteceu? Como foi que eu fui parar nessa faculdade? Como eu fui ganhando destaque no meu cursinho, eles começaram a me chamar para fazer algumas provas pela instituição. Então, eles me chamavam, falavam: se você quer fazer essa prova, a gente paga, você vai lá e faz. Aí eu falei, beleza. Aí eu fui fazendo várias provas, passei em todas que eu fiz, e uma delas foi o CESUPA. Não ia me matricular no CESUPA porque eu queria federal. Tanto que eu passei na minha faculdade, passei no vestibular da minha faculdade tradicional, mas eu comecei a estudar de novo pro Enem, porque eu não tinha conseguido uma nota para passar numa pública, numa federal ou numa estadual. Eu tinha passado nessa faculdade, mas não tinha matriculado e estava estudando. Só que chegou um tempo que a minha mãe viu que eu estava num sofrimento muito grande e ela decidiu me matricular. E foi um momento assim, foi um risco que a gente correu, porque não tinha tantas condições de pagar uma faculdade particular, era uma coisa muito insegura, mas eu digo que eu estar estudando hoje onde eu estou foi um milagre de Deus. Eu sei que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, eu acredito muito em Deus. E foi uma promessa que Ele colocou no meu coração, Ele derramou sobre a minha vida de que eu ia fazer medicina e que Ele ia suprir todas as necessidades. Então a gente correu esse risco e Deus abriu as portas de uma maneira assim, tipo, que eu não consigo acreditar. Sempre que alguém fala assim, nossa, você faz faculdade particular, eu sempre falo assim, é por um milagre, todo mês é um milagre na minha vida. E eu sou muito grato a Deus porque Ele tem me dado esse privilégio de estar fazendo essa faculdade, uma faculdade muito boa, não tenho que reclamar. E todos os meses eu consigo pagar mensalidade,
Deus abre as portas, Deus sempre tem um jeito de dar tudo certo, e até agora eu tô no terceiro semestre e tá dando tudo certo e eu tô muito feliz com isso. E basicamente foi essa a minha trajetória até a medicina. Se você tem alguma dúvida sobre a minha faculdade, se você quer deixar alguma pergunta aqui nos comentários para eu responder no próximo vídeo sobre o que é que eu achei do primeiro semestre, segundo semestre, terceiro semestre, você manda aí nos comentários que eu vou estar respondendo para vocês. E é isso. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreve no meu canal se você não se inscreveu. Meu Instagram é Arthur na Medicina, vai estar aparecendo aqui embaixo, o link está lá na descrição. Deixa um comentário fofo para me motivar.